Olá, gente, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Emily Vitória. Meu nome é Emily Prado. Jéssica Silveira. John Kennedy. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções, sentimentos e trabalhar também um pouquinho sobre o filme Divertidamente e como a Riley se deu em meio a essas emoções e sentimentos ao decorrer do filme. Isso mesmo, a gente vai falar um pouquinho, as meninas vão explicar melhor sobre sentimentos e emoções baseado no filme Divertidamente 1 e 2. Para quem não assistiu, Divertidamente 1, que é um filme lançado em junho de 2015, é um filme de animação da Pixar, fala sobre a Riley, uma garota de 11 anos, que ela começa a demonstrar suas emoções por meio da alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, e o filme vai contando um pouquinho da vida dela, ela acaba se mudando de cidade, tem que mudar de amigos, e aí ela acaba sentindo muitas coisas nesse processo. E nesse meio, a alegria e a tristeza se perdem e trazem um certo caos para a vida da Riley. Já o Divertidamente 2, lançado em junho desse ano de 2024, fala sobre uma Riley mais adolescente, em que ela passa a sentir novas coisas, sentimentos como a vergonha, o tédio, a nostalgia, inveja e a ansiedade, que é uma das que mais prejudica a vida da Riley. E aí, nesse filme, o que mais domina são esses novos sentimentos que acabam trancafiando as emoções que ela sentia no primeiro filme, trazendo caos não só para a vida dela, como para a vida de todo mundo que cercava ela, como a família, os amigos e principalmente ela. E hoje a gente vai falar sobre emoções, mas em si, o que são as emoções? As emoções é uma reação imediata a um estímulo, podendo ser ele agradável ou até mesmo desagradável, não é mesmo? Pronto, hoje em dia temos dois tipos de emoções, sendo elas as primárias e as secundárias. As primárias aparecem no primeiro filme, sendo a tristeza, o nojo, o medo e a alegria. Tendo também no segundo filme as mesmas emoções, mas adicionando novos sentimentos, sendo eles a ansiedade, a nostalgia, a vergonha e o tédio. Isso é uma mistura de emoções e sentimentos. Mas qual a diferença deles dois? A gente já parou para pensar? A emoção, como eu já tinha falado, é a resposta para um estímulo, sendo ele agradável ou desagradável. Já o sentimento é a interpretação que o cérebro tem daquela reação, podendo ser boa ou ruim, certo? E dentre isso, a gente vê a diferença da questão da emoção e o sentimento. A emoção, John, eu poderia ver praticamente as suas emoções, ver se você está triste, se você está com raiva, mas eu não tenho acesso aos sentimentos da Emily, no caso. Por quê? Assim, eu não teria o acesso aos sentimentos da Emily. Apenas ela poderia ter o acesso aos sentimentos dela. A questão de uma ansiedade, um amor e até mesmo, vamos dizer assim, a questão de uma nostalgia. Sentimentos são totalmente independentes. Vale lembrar também que, a depender do autor, essas definições elas podem ser mudadas, né? A gente tem autores, por exemplo, da Idade Média, como São Tomás de Aquino, que ele vai ver, não como emoções nem como sentimentos, mas como paixões. A gente vai ter 4 paixões, na teoria dele, que seria a tristeza, a alegria, o medo e a esperança. Lembrando que ele é um autor majoritariamente religioso, ele está voltado para isso. Então, acredito que a visão dele, principalmente da esperança, seja voltada a essa questão. E a gente tem, por exemplo, o René Descartes, que seria outro autor já iluminista, já com uma outra pegada, que mesmo assim ainda trata essas emoções e sentimentos como paixões, só que agora vão ser 6 para ele. Mas, enfim, independente dos dois, as prevalências são a tristeza e a alegria, que a gente pode ver também no filme, principalmente no 1, que mostra a Riley, assim, que ela sai da barriga da mãe dela, ela já tendo essa emoção, principalmente a alegria, e em contraponto, a tristeza, já que ambas andam lado a lado. E são, como a Emily falou, emoções primárias. No caso do Del Galarrondo, que é um dos autores que a gente vai usar para falar sobre isso, de acordo com a tonalidade afetiva, a gente tem esferas de sentimentos ou de emoções. E uma dessas esferas seria, por exemplo, a esfera da tristeza, que vai colocar a nostalgia, a vergonha e a tristeza no mesmo local, nessa mesma esfera. A gente tem a esfera da agressividade, que vai colocar o nojo e a raiva, que também são emoções tidas como primárias no primeiro filme. E a gente vai ter outras, por exemplo, a atração ao outro, que é o amor ou a amizade, que é mais mostrado no segundo filme.
E tem as associações ao perigo, que é o medo, que já está com a gente desde o princípio, até porque é ele que não vai nos ajudar, por exemplo, a quando pequenos, mesmo com a parte mais física do negócio, a fazer com que a gente não caia em determinadas situações que podem prejudicar fisicamente a gente. E tem também o tipo narcísico, que é algo mais voltado para quando você enxerga o seu eu separado, digamos assim, né? Que é, por exemplo, o orgulho, a vaidade. Outra coisa que a gente tem é que alguns teóricos, como, por exemplo, o Vygotsky, que é da psicologia da educação, mas é muito mais estudado dentro da pedagogia, por exemplo, ou de disciplinas da educação, ele vai trabalhar a teoria das emoções, ele vai dizer que essas emoções só existem a partir do momento em que a gente tem interações sociais. Sejam essas interações sociais e culturais vindas da nossa própria família ou de outro meio. Enfim, existem várias definições que a gente pode trazer aqui. Isso aí, Emily, a gente pode até entrar também, como a Emily falou, outros sentimentos nossos, emoções, eles só vão se desenvolver na questão quando a gente tem um meio social, quando a gente começar a se familiarizar com a sociedade, com os amigos e criar relacionamentos, como o embaraço, a empatia, a inveja. Tudo isso só vai se desenvolver ao decorrer do tempo quando a gente já tiver mais aquelas interações com o social. E lembrando um pouquinho das nossas emoções primárias, a gente fala um pouquinho de Ekman, que foi um dos autores que, pela observação, observou e teve todo aquele estudo que falou sobre um pouquinho das emoções primárias e sua existência. Que quando a gente vê o primeiro filme, a Riley, ela nasce, a primeira emoção dela é a alegria, já a segunda é a tristeza. Então, ela já nasce com essas duas emoções e ao decorrer do filme vai aparecendo as outras, a partir de suas vivências. A gente tira isso e quando ela vai ter a questão da introdução alimentar, quando ela é bebê, e a mãe dela sugere a ela um brócolis. Aí aparece a emoção, a nojinho, a questão da alimentação dela com o bebê. E isso ela vai se desenvolvendo na questão das inter-relações, como você vai se desenvolvendo como criança, até mesmo adolescente. E se a gente for parar para pensar, é muito pela experiência, né? Principalmente quando você é criança. Exatamente o que ela falou. Se ela comeu brócolis e ela não gostou, ela já associou aquilo ali ao nojo. Então, foi a partir daquele momento que surgiu aquela emoção. Então, tudo quando você é criança, e sobretudo essas emoções universais ou primárias, elas vêm através da nossa experimentação de corpo, né, digamos assim, o nosso corpo ao externo, que vai levar ao surgimento dessas emoções que são ditas como primárias. É verdade. E aí, a gente pode até ver mesmo, né, Jéssica, na questão do filme, que no filme aparece muito, no filme 1, é só a alegria. A alegria é como se fosse o centro de tudo, né? Sim. E já no segundo filme, a alegria e a ansiedade, elas meio que disputam, né, Emily? Uhum. A disputa o que é mais que tem que prevalecer na central de controles. E mostra muito, se é que vocês concordam comigo, que a alegria, ela sempre pede que a Riley fique feliz. A Riley sempre tem que estar feliz. E acho que isso é um pouco distorcido, porque a nossa vida é feita de altos e baixos, e isso é um fato. Nem sempre ali a gente tá tendo um dia bom, então foi muito romantizada essa parte da alegria. E aí vem a ansiedade. A ansiedade mostra um pouquinho como é que a vida vem, como é que a puberdade chegou assim, como se fosse uma bomba na vida dela, que onde tudo mudou, a partir de um despertador, tudo foi mudado. Chegou novos sentimentos, veio a puberdade, ela gritou com a mãe dela, e tudo isso gerou todo aquele transtorno, onde ela, eu não saberia dizer em si o que é aquela cristalização que chega, que é mais aquele desenhozinho. Sim. Que em 13 anos formou um. Aí, quando a ansiedade tirou as outras emoções da central de controles, formou um só de ansiedade, onde ficava repetindo, eu não sou boa o suficiente, eu não sou isso, eu não sou aquilo, e é onde ela errou bastante com as amigas dela, e se tornou uma Riley totalmente diferente do que era a Riley que foi formada durante os 13 anos. Sim. E isso aí reflete também na maturação da gente como pessoa, né? Seja uma maturação do nosso próprio cérebro, porque ele vai sofrer essas mudanças ao decorrer da nossa vida, seja em como nós lidamos com as coisas. Então, acho que essa parte da arvorezinha que aparece no filme é muito sobre isso, já que ela está formando essa identidade, digamos assim, que a árvore, eu acredito que represente isso. Então, ter ela cheia de ansiedade vai significar que ela vai ser um adulto ansioso, sempre pensando no futuro e esquecendo um pouco do presente ou do que ela está vivendo naquele momento.
Isso é meio que um fato, porque num dos filmes mostra, que não me falha a memória, no filme 2, se eu não me engano, a ansiedade fala que é necessário a gente chorar. Não é bom a gente guardar tudo pra si. Uma hora tudo vira uma bola de neve. E essa bola de neve vai rolando e rolando, rolando, até que chega o baque, explode, e aí é um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de emoções, e aí o choro, ele é liberto. Gosto de pensar que o choro é uma questão de liberdade, onde você derrama toda aquela angústia, aquele medo que está sentindo dentro de si. Enfim, a gente sabe que hoje em dia a ansiedade, desculpem o termo, é a nossa companheira, tá? Do nosso lado a lado, né? Então ela tá sempre ali, a gente tá sempre pensando sobre o futuro. E até mesmo vamos relembrar uma frase que a Emily disse, você pode relembrar, amiga? Que, basicamente, nós mal vivemos, basicamente, o presente, a gente está sempre pensando no futuro. Então, a gente acaba se apegando ao que a gente vai fazer, quem nós vamos ser, e esquecemos o que nós somos agora, o que nós temos agora. É verdade. A gente pode falar muito sobre emoções, sentimentos, mas a ansiedade, em uma certa parte do filme, na questão dos sonhos, ela esteve presente. E aí a Emily vai explicar um pouquinho pra gente como é que se deu os sonhos e a ansiedade nesse meio. Em um determinado momento do filme, a gente vê já a alegria e os outros sentimentos, né, fora do painel de controle, já a ansiedade dominando ali, digamos assim. E ela própria, a ansiedade, ela vai trabalhar no que a gente chama de fábrica dos sonhos da Riley. Inclusive, se você for lá na Disney Plus, você vai ver uma série voltada só para a fábrica dos sonhos. E aí, o que é que ela vai fazer nessa fábrica dos sonhos? Ela vai pegar essas memórias ou essas aflições da Riley que não estavam presentes conscientemente e vai trazer para a consciência. Isso vai deixar ela cada vez mais ansiosa na busca de tentar melhorar no hóquei ou tentar saber se ela vai ser ou não chamada para o time, que é uma das partes finais já do filme. Então, a gente pode trazer a questão que o Freud trouxe pra gente, né? Que é do inconsciente, do pré-consciente e do consciente. Então, aquilo ali, aquela manifestação do sonho, que seria uma manifestação do pré-consciente, trazendo para a consciência, para que ela acabe, como é que eu posso dizer? Sabendo ou entendendo de onde está vindo aquela ansiedade. E isso vai fazer com que ela tome algumas medidas drásticas, que eu não vou dar spoiler, porque aí já é demais, né? Vocês vão ter que assistir, como a gente também assistiu, para poder entender um pouquinho. E falando sobre o consciente, pré-consciente, consciente, a gente lembra do id, ego e superego. Pra gente que já teve a cadeira com... não estou lembrada da cadeira, mas a gente falou um pouquinho sobre id, ego e superego. O id a gente fala muito sobre o nosso lado primitivo e ele é muito levado pelo lado do prazer. A gente leva a questão do exemplo de uma criança. A criança, eu quero isso, 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 e ela só tá pensando na diversão dela. Então é mais sobre o lado primitivo. Já o superego, ele tenta, se não me falha a memória, né, John? Ele tenta controlar o id. Não é mesmo? Uma questão mais juíza. Mas eu não posso pegar isso porque não pode. É como se eu e Emily, a gente estivesse aqui, eu olhasse para esse relógio dela, eu quero porque eu quero esse relógio da Emily. Só que o meu superego vai falar, não, eu não posso pegar esse relógio da Emily porque é da Emily. É totalmente isso. Então é mais por questões primitivas de prazer e a questão da gente se controlar, não é mesmo? Se não me falha a memória, me corrija, John. Não, tá certinho. Pronto. Aí a gente vai passar agora para algumas perguntas que a gente separou para estar respondendo sobre um pouquinho do filme e as emoções e sentimentos. Bom, vamos começar. Como se dá a maturação das emoções a partir do desenvolvimento do jovem? Do desenvolvimento do jovem. Ao decorrer do tempo, a gente vai se moldando. Os jovens. Ao decorrer do tempo, na Riley, são 13 anos moldando aquela Riley, com princípios, com objetivos. No filme, a Riley nunca quebra uma promessa. Nunca quebra uma promessa. Mas ao decorrer do tempo, quando a gente vai se tornando adulto, vai chegando na adolescência, a gente se molda. São novos princípios, são novas opiniões, são novos meios. Então, nem tudo vamos dizer assim, que a gente acreditava quando criança, vai se desenvolvendo quando a gente está na adolescência, quando está em adulto. É aquela coisa, né? Quando você é jovem, você tem as coisas muito esclarecidas. Então, ou tudo é preto, ou tudo é branco, digamos assim. Mas com o passar do tempo, a gente vê que nem tudo é...
como é que eu posso dizer? É uma Se bipolaridade, torna menos digamos intenso, assim. né? Também, quando você vai... Geralmente, né? Sim. Quando você vai ficando mais velho, a não ser que você tenha algum transtorno, alguma coisa do tipo. Mas, geralmente, quando você vai ficando mais velho, não é mais tudo 8 ou 80, como vocês estavam dizendo, né? Você vai amadurecendo os sentimentos. Essa dicotomia, né, ela vai acabando ficando meio turva, digamos assim. Então, a gente acaba vendo que nem tudo é só o sentimento, por exemplo, nem tudo é só razão. Às vezes, a gente tem que andar com as duas juntas, né? É verdade, porque quando a gente é jovem, a gente se leva muito pelo lado do emocional. É muito, eu quero fazer isso porque vai ser legal. E a gente, às vezes, nem pensa, às vezes, nas consequências que isso pode gerar. Sim. Então é sempre, eu quero fazer isso porque é legal, vai ser um máximo e eu preciso. Mas a gente não pensa nas consequências que podem gerar. É muito sobre isso. Essa é uma pergunta, John. Bom, por que quando se é jovem, a oposição entre razão e emoção não é tão clara assim? Por que os jovens eles são tão levados pelo impulso? Como a gente estava dizendo, é muito sobre o nosso prazer. Acho que a palavra seria prazer, não é, Emily? Seria certo? Ou um prazer, uma necessidade, digamos assim, Desejo, né? Um desejo. É muito sobre, eu quero fazer aquilo porque vai ser legal e eu não pensar nas consequências. A gente se levar muito pelo nosso caminho de, eu quero fazer e pronto. Porque quando a gente é jovem, a gente tá com os hormônios à flor da pele, a gente quer viver intensamente a nossa juventude, a nossa adolescência. Então tudo parece legal, tudo parece muito prazeroso pra fazer. E a gente não pensa nas consequências que podem gerar. Não é mesmo? A gente que tá aqui chegando no segundo semestre da faculdade, jovens com 18 anos, 20 anos, que pensa muito em curtir a vida, pensar, eu queria viajar, eu queria conhecer isso, eu queria fazer aquilo, e não pensa sobre outras questões. Vamos falar no lado da faculdade. Hoje, Emily, vamos dar um exemplo. Emily, não queria vir pra faculdade fazer tal trabalho, eu queria sair. Queria muito sair, porque ia ser legal com os meus amigos. A gente ia comer, a gente ia conversar e se divertir, sendo que eu tenho um trabalho da faculdade pra fazer. E aí? Então a gente pensa muito pelo lado do nosso prazer emocional, não pelo lado lógico de como as coisas podem ser. E a gente pode colocar 2 autores que falam sobre isso. O Freud é um, que diz que nós somos motivados pelos nossos desejos. E sobre essa questão do amadurecimento, digamos assim, do jovem, né? A gente pode falar também sobre o Carl Rogers, que é outro autor, que ele vai trazer essa maturação que a gente tem a partir também das nossas interações sociais e também, basicamente, do nosso próprio organismo se maturando com o passar do tempo. Então, por exemplo, ele vai trazer que as crianças são mais congruentes do que os adultos, porque elas pensam e fazem aquilo. Mas quando o passar do tempo acontece, a gente acaba se tornando incongruente. Por quê? Porque a gente pensa algo, a gente quer algo e a gente acaba pesando, digamos assim, entre esse desejo e o que a gente vai fazer. Então, nós se tornamos incongruentes. E é aí que, por exemplo, vem a questão da angústia ou a questão da ansiedade. Porque a ansiedade, ela parte a partir disso, né? De algo que você não pode controlar. E mesmo você sabendo todas as consequências e racionalizando aquilo ali, mesmo assim, ainda vai te causar uma angústia ou uma ansiedade. Bom, partindo para a próxima pergunta. Na opinião de vocês, qual das alterações das emoções mais afeta o jovem? A gente pode falar que a ansiedade, perdoem o termo novamente, a ansiedade é meio que companheira da gente. A partir do momento que a gente começa a pensar demais no futuro e não vive o presente. Ela é muito assim, companheira, que a gente tá pensando demais no que pode acontecer. Como no filme, a gente pensa muito no que pode dar errado. E não pensa no que tá acontecendo agora no futuro. Então, assim, a ansiedade, as nossas angústias, o medo são recorrentes na nossa vida. Isso é fato, tanto na nossa vida profissional, quanto na nossa vida acadêmica e no dia a dia. Então, é muito sobre essas questões. Tudo isso vem a partir das nossas próprias pressões com a gente. Vem das pressões familiares que a gente tem. Principalmente quando se é jovem, a gente tem uma necessidade de cumprir com algo, principalmente com os nossos pais, que eu acredito que seja o principal motivo que nos move quando a gente é jovem, né? Então, assim, o jovem, o adolescente, principalmente, que são os que sofrem mais com isso, tem várias pressões. A pressão de ser alguém na vida, de corresponder a expectativas que foram colocadas. E isso causa um mal-estar e uma angústia, porque às vezes você não é capaz realmente de corresponder àquelas expectativas
que às vezes são realmente inalcançáveis. A gente quer suprir as expectativas dos outros. A gente quer se encaixar em um meio, como no filme mostra. Vamos lá, vamos dar um exemplo. No meu caso e o caso das meninas do nosso grupo também, a Raíssa e a Kézia. A gente acabou de fazer 18 anos, 19 anos. A gente acabou de sair do ensino médio. E ano passado a gente tinha um dever a cumprir. Enem ou S. Então, a gente teve que prestar vestibular para o S, teve que fazer Enem. A gente ficava com aquele negócio na cabeça. Se eu não passar, o que eu vou fazer? O que é que os meus pais vão pensar? Será que eu vou deixar de dar orgulho para os meus pais se eu não tirar uma nota boa? E a gente bota essa pressão. E sobre a pressão de escola e mercado de trabalho. O que é que eu vou fazer quando eu sair da escola? O que é que eu vou trabalhar? Aí, eu não sei ainda o que é que eu vou ser. Eu não sei se eu quero ser um médico, eu não sei se eu quero ser um veterinário, eu não sei o que eu quero ser. Então, é muito sobre pressão de escola, sobre nossos hormônios estar à flor da pele, por sempre estar pensando naquilo ali. Porque desde do maternal até o médio, tudo é sobre o Enem, é tudo sobre uma faculdade. E é muito fixado isso no ensino médio. A pressão que os jovens hoje em dia levam dentro do ensino médio, para até mesmo a Emily, que é professora e entende sobre isso, é muito grande. Porque é tudo sobre o Enem. E se você não passar, meu Deus, vai passar mais um ano. Quando a gente está na escola, até pode levar, porque algumas escolas disponibilizam aulões, alguns materiais, mas quando você sai da escola, nem todo mundo pode fazer um cursinho porque vai trabalhar e às vezes chega exausto, porque às vezes é aquele caso do 6 por 1, né? Em que tempo a pessoa vai estudar? Você vai ter que trabalhar, porque os pais vão cobrar isso. Então, é sobre a questão de você se cobrar muito sobre o futuro. As nossas angústias internas, como a Emily falou. É sobre pressão familiar, pressão de escola e tudo mais. Às vezes, essa intensidade do jovem que a gente citou, essa revolta é justamente por causa desse processo da infância, né, para a idade adulta, né? Porque um dia você tá ali tendo seus pais resolvendo as coisas para você e no outro dia você tem que se ver tomando a frente de tudo. Então, às vezes esse 880 é até explicado, né? Por conta que a vida mesmo ela te obriga a tomar uma frente, uma posição que antes você não precisava tomar. E a depender de como se dá essa família, essa criação, isso se torna muito mais presente, né? Porque existem realmente pessoas que os pais estão ali o tempo inteiro. E quando você completa 18 anos, não que suma, mas aquela interferência, ela se torna menor. E aí isso leva muitas pessoas a adoecerem. Sim. Que tem todo esse aparato. Claro que não é a realidade de todo mundo, porque cada caso é um caso. Mas a grande maioria das pessoas acaba se vendo sem esse apoio, ou até com questão de abandono, né, digamos assim, entre aspas. Pra gente que trabalhou no trabalho de extensão que a gente fez agora, os jovens na escola que a gente trabalhou falou muito sobre a pressão que eles têm dentro de casa e dentro da escola, principalmente dentro de casa, porque eles não têm nenhum tipo de apoio. Então, quando eles sofrem dessa pressão e pensam demais sobre, meu Deus, se eu não passar no Enem, aí começam as crises de ansiedade, começa aquela sensação de angústia, de medo, e eles não têm um pai ou uma mãe que não, às vezes os nossos pais nem entendem muito sobre isso e já começam a julgar a gente dizendo que isso é besteira da gente, que é isso ou aquilo. Então é muito sobre a falta de apoio que esses jovens têm dentro de casa e às vezes procuram esse refúgio na escola, que hoje em dia, como a professora Evelise relatou pra gente, eles procuram refúgio na escola. E a escola, às vezes, nem tem todo esse pessoal para poder atender eles. Que eu digo pessoal, é um psicólogo para a escola. Porque hoje em dia é um psicólogo para as 21 redes da SEDUC. Se não me engano, né, Emily? Acredito que sim. 21 ou 20. Então, hoje em dia é muito escasso essa questão do apoio. E a gente, eu acho que nós temos que encerrar agora. A gente agradece a atenção de vocês e obrigado, gente, por nos escutar e por todo o apoio. E assistam um filme. Por gentileza. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau.